Imaginem um mundo onde o acesso ao conhecimento mais sagrado é trancado a 7 chaves, disponível apenas para uma elite que fala uma língua que o povo comum não entende. Um mundo onde uma única instituição detém um poder imenso, não só sobre a fé, mas sobre a política, a sociedade e a riqueza das nações. Essa era a Europa do século XIV. Mas, no meio dessa escuridão, uma chama de rebeldia intelectual estava prestes a se acender. Essa chama tinha um nome: John Wycliffe. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer a história fascinante do homem que é considerado a estrela da manhã da Reforma, um teólogo e filósofo inglês cuja coragem e ideias radicais abalaram as fundações do poder e prepararam o terreno para uma das maiores revoluções da história do cristianismo. Para entender a ousadia de Wycliffe, precisamos primeiro pintar o cenário da Idade Média. A Igreja Católica Romana não era apenas uma instituição religiosa, era uma superpotência. O Papa tinha autoridade para coroar e depor reis, e a influência do clero se estendia por todos os cantos da vida cotidiana. A Igreja era imensamente rica, dona de vastas terras e coletora de impostos, enquanto a maior parte da população vivia em condições de pobreza. É nesse ambiente de poder e contradição que surge John Wycliffe. Ele não era um revolucionário qualquer. Era um acadêmico brilhante, um dos mais respeitados teólogos da Universidade de Oxford. E foi justamente com sua mente afiada e seu profundo conhecimento das Escrituras que ele começou a questionar: essa estrutura de poder e riqueza que a Igreja construiu tem realmente base na Bíblia? Wycliffe olhava para a opulência dos bispos, para a corrupção que via em Roma e para as intrigas políticas do papado, e via um abismo entre a Igreja de sua época e a simplicidade da Igreja primitiva descrita nos Evangelhos. Ele argumentava de forma corajosa que a autoridade do Papa não era um direito divino, mas uma invenção humana. Para ele, o verdadeiro líder da Igreja era Cristo, e não um homem em Roma. Ele foi ainda mais longe. Wycliffe declarou que a enorme riqueza acumulada pela Igreja era um desvio completo dos ensinamentos de Jesus, que pregava a humildade e o serviço aos pobres. Ele defendia que a Igreja deveria se despojar de suas posses terrenas e de seu poder temporal, voltando-se para sua missão puramente espiritual. Imaginem a audácia de dizer isso em uma época em que a menor crítica à Igreja poderia levar à fogueira. Mas a ideia mais revolucionária de Wycliffe, aquela que realmente mudaria o jogo, estava por vir. Ele percebeu que o poder da Igreja se sustentava em um monopólio, o monopólio da interpretação da Bíblia. Naquela época, a Bíblia só existia em latim, a língua da academia e do clero. O cidadão comum, que não falava latim, dependia totalmente do que o padre dizia ser a palavra de Deus. Wycliffe achava isso inaceitável. Ele acreditava firmemente que cada cristão tinha o direito e o dever de ler as Escrituras por si mesmo, de ter um relacionamento direto com Deus, sem a necessidade de intermediários. Como ele dizia, a Bíblia é a única fonte de autoridade religiosa, e para que isso fosse possível, só havia uma solução. A Bíblia precisava falar a língua do povo. Então, Wycliffe liderou um projeto monumental e perigoso: a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Foi um ato de desafio direto à autoridade da Igreja, que via a tradução como uma ameaça ao seu controle. Permitir que as pessoas lessem a Bíblia em sua própria língua significava dar a elas o poder de questionar, de interpretar e, potencialmente, de discordar. Era o equivalente a entregar a chave do conhecimento diretamente nas mãos do povo. As ideias de Wycliffe se espalharam rapidamente, atraindo um grupo de seguidores conhecidos como Lollardos. Eram pregadores itinerantes, muitos deles leigos, que viajavam pela Inglaterra com cópias manuscritas de trechos da Bíblia em inglês. Eles pregavam a simplicidade, a pureza da fé
e a autoridade das Escrituras, criticando a corrupção do clero. Eles eram, em essência, os primeiros mensageiros de uma reforma que estava por vir. Claro, a reação da igreja e da coroa foi implacável. Os Lollardos foram caçados, perseguidos e declarados hereges. O próprio Wycliffe foi alvo de inúmeras acusações. Embora tenha sido protegido por nobres influentes durante sua vida, evitando a fogueira, a ira da igreja o alcançou mesmo após sua morte. Anos depois, em 1415, o Concílio de Constança o declarou herege póstumamente. Seus ossos foram exumados, queimados, e suas cinzas jogadas em um rio. A mensagem era clara: a dissidência não seria tolerada. Mas eles não podiam queimar suas ideias. As sementes plantadas por John Wycliffe germinaram por toda a Europa. Seus escritos influenciaram outros pensadores corajosos, como Jan Hus, na Boêmia, que também pagou com a vida por suas convicções. E cerca de um século depois, quando um monge alemão chamado Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta de uma igreja, ele estava, em muitos aspectos, dando continuidade ao trabalho iniciado por Wycliffe. A crença de que a Bíblia, e não a tradição da igreja, é a autoridade final para a fé. A ideia de que todo crente pode ter acesso direto a Deus. O chamado por uma igreja mais simples e menos envolvida com o poder e a riqueza. Todos esses pilares da reforma protestante já estavam presentes nos ensinamentos de John Wycliffe. John Wycliffe foi um homem à frente de seu tempo. Um acadêmico que usou sua inteligência não para buscar poder, mas para desafiá-lo. Ele arriscou tudo para devolver a Bíblia ao povo e para lembrar à igreja sua verdadeira vocação. Sua história é um poderoso lembrete de que uma única voz, armada com convicção e verdade, pode iniciar um movimento capaz de transformar o mundo. Espero que tenham gostado desta jornada pela vida de uma das figuras mais importantes e, por vezes, esquecidas da história. A coragem dele realmente mudou o curso da fé para milhões de pessoas. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias incríveis como esta, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Nossa, que vídeo excelente! Adorei a dica. Podem assistir que vale muito a pena, viu?